De volta ao escritório da doutora Hannah Crispin, hoje nós vamos conversar sobre o que foi este ano de 2025 em relação à imigração aqui nos Estados Unidos e, mais do que tudo, né, o que esperar para 2026, nessa pauta tão importante, né, muita gente preocupada, muita gente desistindo do sonho americano, outras permanecendo, acreditando que ainda é possível ter uma vida próspera, até quem sabe uma vida mais tranquila aqui nesse país, e eu estou me referindo às pessoas que estão sem documentos, né? A gente vai conversar sobre isso nesta entrevista de hoje com esta super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, né, doutora? Estamos indo. 2025 foi um ano muitíssimo agitado, né, doutora? Foi o ano em que Donald Trump retornou ao governo, né, e já de cara anunciando políticas imigratórias mais duras, né? Muitas batidas acontecendo, muita gente sendo pega indo para o trabalho, enquanto trabalhava, né? O que foi esse ano de 2025, doutora? Nossa, que desafio. Que ano tenso, no sentido de que as coisas, as leis mudando, as práticas mudando sem parar, as pessoas tinham direito à fiança, de repente não tem mais direito à fiança. Não, isso não se aplica para todo mundo, mas para um número grande, tem direito, não tem direito, das pessoas sendo detidas, tiradas do Estado em uma questão de horas. Então, um ano muito tenso, sem dúvida alguma, de muito trabalho e muito sofrimento. Surpreendeu, de certa forma, esse ano em relação à imigração, doutora? Sim, eu não esperava. E olha, eu já trabalho com imigração, tem literalmente 25 anos. Já vi, já tivemos anos, Marcelo, que foram muito difíceis. As pessoas talvez não tenham conhecimento, porque estou falando, por exemplo, da época do Obama. O Obama deportou um número imenso de pessoas. Sim. Eu não sei se você se lembra que eles chegavam com ônibus ou minivans no local de trabalho. Claro. E varriam. Varriam tudo. Mas nessa época, primeiro, a gente não tinha mídia social, né? Igual nós temos hoje, quer dizer, as notícias não circulavam tão rapidamente, mas a política de pânico, porque eu chamo de política de pânico, como nós estamos vendo agora durante esse ano, vimos durante esse ano que está por terminar, eu não lembro de ter tido algo assim, e essa troca de pode pedir fiança, não pode pedir fiança, isso, meu Deus. Eu acho que começou, doutor, assim, mais ali para o início desse segundo mandato do Trump, ali março, mais ou menos, né? Quando as pessoas começaram a se dar conta de quem não tinha um antecedente criminal começou a ser levada também. Porque antes, a noção, né, de muita gente é de que a pessoa está aqui indocumentada, mas não precisa se preocupar, porque o governo vai atrás dos criminosos, de quem está foragido do seu país de origem, né? E aí, quando aquelas primeiras detenções começaram a ocorrer, a gente ia investigar um pouco, né, para entender o histórico daquele imigrante que estava sendo preso, a gente via que a pessoa simplesmente estava indocumentada, né? E não tinha nenhum antecedente criminal grave ali. Exatamente, né? Não, e o que nós chamamos de apreensões colaterais. Quer dizer, estava no lugar errado, na hora errada. Quando isso começou, isso já foi em fevereiro, viu? Início de fevereiro. Verdade, tá? sim. As pessoas começaram a ser detidas, mas então era possível retirar confiança e não estava sendo complicado. Com o passar do tempo, é que eles começaram, a gente viu uma mudança, inclusive, no comportamento, na posição dos juízes de imigração e, de maneira geral, no país inteiro, tá? De começar a falar, mas peraí, você está falando, essa pessoa está aqui há 20 anos, ela nunca se legalizou, essa pessoa não contribuiu nada para a sociedade, ou ela já teve um problema criminal, ela é um risco para a comunidade. Eles começaram a endurecer, né? Depois começaram a tirar as pessoas, quem era preso aqui em Massachusetts, eles rapidinho tiravam a pessoa daqui, levavam para outro estado, estados que são notórios em que são anti-imigrante, quer dizer, começou a ficar mais complicado. Os valores que eles começaram a pedir para as fianças também começaram a subir barbaramente. Aí, quando chegou julho, que deu aquele baque em todo mundo, quando no final do mês, a BIA, que é a Corte de Imigração, a Corte de Recursos, né, acima da Corte de Imigração, decidiu um caso dizendo que quem entrou pela fronteira
não tinha mais direito à fiança, independente de quanto tempo a pessoa estivesse aqui. Aí isso foi uma pancada. Né? Então, mas isso mudou ou não mudou, doutora, afinal de contas? Como é que está essa história agora? Existe a forma de que, se a pessoa é apreendida aqui em Massachusetts, é possível pedir, né, fazer o habeas corpus, pedir para ela que ela não seja retirada do estado, para que aí o próprio juiz da Corte Federal emita uma ordem para o juiz de imigração emitir, ou ter uma audiência de fiança, e houve na semana passada uma decisão de que, mais uma vez agora, é possível ter audiência para quem entrou pela fronteira em certas categorias, não são todas não. Então é fundamental você ter alguém analisando o seu caso, para que você possa saber que, no caso, se você é apreendido, se você for apreendido, se você vai ter ou não direito a, pelo menos, tentar fiança. Realmente foi bem difícil. E os casos das pessoas que estavam sem antecedentes criminais, estavam indocumentadas, né? É sempre importante a gente salientar que muita gente vem aqui, mas você está ilegal, uma vez que está ilegal, está passivo de deportação, tem que ser preso, etc. Mas a gente sabe que, historicamente, esse país sempre entendeu que esses imigrantes, mesmo eles estando indocumentados, né, sempre tiveram boas chances de permanecer aqui, né, passando por processos, né, por avaliações de juízes de imigração. Muita gente até conseguiu reverter deportações e se legalizar, né? Sim, com certeza. E isso, o entendimento nos juízes de imigração ou nas cortes de imigração, esse entendimento vem mudando ou a história ainda... Não, existem leis, existem o que eu chamo de defesas, né? Que a pessoa, no caso dela ser detida, ela ainda pode falar, olha, eu quero ser escutado, porque vamos lembrar, Marcelo, nós estamos falando aqui de audiência de fiança. A audiência de fiança é para que a pessoa possa ser solta, mas ela tem que responder ainda a um processo de remoção ou de deportação. Então, não houveram mudanças de lei no sentido de que você tinha direito, agora você não tem direito. Existem várias leis que a pessoa, ou várias defesas que a pessoa pode apresentar numa tentativa de legalização. O que tem acontecido é que muita gente desiste, fala, eu vou embora porque eu não quero ficar preso 3 meses, 6 meses, 9 meses, até que eu tenha uma audiência final do meu caso. Porque é uma tortura, né? A pessoa fica presa lá sem saber quando vai sair, né? Com certeza. E a senhora observou isso também, assim, um êxodo maior do que em outros anos, em relação aos brasileiros, principalmente, aqui nesse país? Sem dúvida alguma. Muita gente está indo embora, muita gente, inclusive, que tem processo pendendo. Por exemplo, quem entrou pela fronteira e está casado com cidadão, ou está se legalizando através de pai ou mãe que são residentes, ou que mesmo que sejam cidadãos, mas a pessoa já é adulta, quer dizer, precisa de pedido de perdão. Muita gente está indo embora falando, eu vou terminar o meu processo, eu vou esperar o meu processo terminar fora dos Estados Unidos, porque eu estou com medo de ser detido. Tem muita gente indo embora, muita gente, infelizmente, desistindo de esperar os processos aqui e com medo de serem detidos por causa do grande número de pessoas que continuam sendo parados e levados pela imigração. No caso, então, pessoas que teriam alguma chance, né, ou pelo menos, né, seguir com o processo aqui nos Estados Unidos, essas pessoas estão abrindo mão? Estão voltando para o Brasil? Não todas. Vamos falar vamos falar também de uma coisas positivas, né? Formas de legalização existem os processos, por exemplo, de legalização através de casamento estão sendo aprovados em tempo recorde. Eu tive casos aqui, estou vendo casos no escritório que com 2 meses nós estamos recebendo uma decisão ou a imigração marcando uma entrevista. Então, ele está, por outro lado, os processos de legalização através de oferta de trabalho também, eles estão finalizando, eles estão aprovando, eles estão chamando as pessoas para entrevista. Eu acho que o que a imigração também, por outro lado, está querendo mostrar é serviço. Sim. Você está aqui fora de status, obviamente o presidente deixou isso muito claro, inclusive durante a campanha. Sim. Nós vamos te mandar embora. Agora, os outros que têm como se legalizar, nós estamos caminhando com os processos e estamos tomando decisões nesses processos. Então tem um lado positivo dos processos estarem correndo mais rapidamente,
né, para quem está buscando a legalização, e aí o lado negativo disso também está correndo mais rápido para quem está em vias de ser deportado. Exatamente. Eu acho que é parte da política do Trump. Não tem como negar que nós imigrantes somos necessários para esse país, e a minha esperança para 2026 é de que ele vá aparecer, ou que a administração Trump apareça com algo novo, incentivando muito a imigração legal para os Estados Unidos. Algo que, não sei te dizer o quê, mas que possa trazer pessoas, porque, sem dúvida alguma, há necessidade de mão de obra qualificada e não, né? Para os Estados Unidos precisa do trabalho imigrante. Então, quem sabe vem aí algo que possa trazer, mesmo que seja para trabalho temporário de forma mais rápida, pessoas para dentro do país. Vamos ver. Vamos ver, 2026 é um ano realmente que vai ser um ano também eleitoral, né? Vamos lembrar que em novembro teremos as eleições que eles chamam de meio termo, né? Ou seja, a possibilidade de renovar o Congresso hoje, controlado pelos republicanos. A popularidade do Trump em baixa com o eleitorado, né, de uma maneira geral. Então ele vai olhar essa pauta imigratória de uma maneira como, aliás, ele sempre olhou, né? Sempre até como uma válvula de escape, né? As coisas não andam muito bem em determinadas áreas, ele vai lá e ataca, né, a pauta imigratória de uma maneira mais contundente, vamos chamar assim. Essas grandes batidas, doutora, que a gente presenciou, que a gente testemunhou ao longo de 2025, né, essas operações usando até Guarda Nacional em Los Angeles, Chicago, Massachusetts, nós tivemos 2 grandes operações, né? Inclusive intitulada Operação Patriota, né? Operação Patriota lá em maio, junho, né? Depois a 2.0 em setembro. Aí é uma questão mais de visão mesmo, né? De experiência ou de expectativa. Essas grandes operações vão continuar ou a senhora acha que de alguma maneira o governo vai rever isso? Essa nós precisamos aqui da bola de cristal, que no presente momento está sem bateria. Vamos ver. Difícil falar, né, doutora? É difícil falar, eu acho que tem muita coisa em jogo, e que você mencionou aí, as eleições também, o ano que vem. Vamos ver como é que as coisas vai ser difícil. Elas continuam acontecendo, as pessoas... Isso, exatamente. Eu sempre falo isso lá nos meus programas, né? Que as ações do ICE, elas vão permanecer ad eterno, porque o ICE foi criado justamente para fazer essa fiscalização da imigração ilegal. Então, obviamente, tem muita gente, milhares, milhões de pessoas que estão aí com ordens de deportação, pessoas que estão sendo alvo de processo, e pessoas que serão capturadas. A questão é o marketing, né? Como a senhora falou no início da entrevista, né? Uma política do medo, né? Porque isso também, quando essas grandes operações ocorrem, isso bate na pessoa que está vendo aquilo ali acontecer. Eu não quero isso para mim. Não, aliás, eu chamo de pânico. Exato. Porque pior do que medo é pânico, porque você, obviamente, fica em pânico. Né? Então, assim, se o governo der pelo menos... vamos dizer, não utilizar tanto dessa retórica mais alarmista, né? Talvez já contribua um pouco, não sei. Com certeza. Vamos aguardar, Marcelo. É isso, né? 2026... todo cuidado é pouco. É isso. Estamos alertas. A gente precisa ficar em alerta, todo cuidado é pouco. Se você precisar, inclusive, de um auxílio jurídico, de repente você está passando aí por alguma situação de um parente, de um amigo conhecido, né, que talvez nesse momento esteja precisando de uma representação jurídica aqui nos Estados Unidos, nós recomendamos fortemente, né, os serviços da doutora Hannah Crispin. Então, vou pedir para você, aliás, segui-la lá no Instagram, tem muito conteúdo lá, muita informação lá. O menino vai lá, trabalha bem lá, o menino lá das redes sociais, da doutora Hannah Crispin, né? Então, aproveita para seguir lá o @CrispinLaw e também deixar o seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre tudo que acontece em relação à imigração nesse país. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua parceria e desejar também um ótimo 2026 para a senhora e toda a equipe da Crispin Law. Desejo mesmo para você e sua família e que venha 2026. É isso, 2026 já está aí, meu povo. Vamos ver o que vai ser desse ano aqui nos Estados Unidos para os imigrantes e vocês acompanham tudo aqui no canal do Benevides. Até a próxima.